Fala pessoal, tudo beleza? Bom, hoje vamos a mais um vídeo e o vídeo de hoje é basicamente um curso, né, o início de um curso para iniciante, né, que eu vou dar de forma totalmente gratuita ali no YouTube para quem, bom, para quem é inscrito lá no canal, para quem segue o canal. E o intuito é de melhorar um pouco o entendimento sobre as coisas básicas de mercado, né? Coisas que você vê por aí na internet, suporte à resistência, candlestick, são conceitos super simples, né? Porém, às vezes o pessoal não consegue entender muito bem, ou então a didática de alguma pessoa aí não casa muito bem com o tipo de linguagem que a pessoa entende. Então, o intuito aqui vai ser facilitar, beleza? Bom, é, dado isso, vou explicar aqui para vocês um pouco sobre o que é o candlestick, beleza? Candlestick nada mais é do que um padrão de gráfico, né? Um tipo de gráfico que foi criado lá pelos japoneses lá no século 18, 19, não lembro muito bem, mas isso não importa, né? O que importa é a aplicabilidade dele. E, bem, eu vou puxar aqui o Point to Fix para desenhar aqui para vocês e ficar bem claro, né? Estou com o gráfico do mini índice aqui aberto, né? Para também vocês conseguirem visualizar tudo que eu vou desenhar aqui para vocês, beleza? Bom, é, o candlestick ele é um tipo de gráfico usado pela grande maioria dos profissionais, porque ele é um gráfico muito visual, né? Ele é algo que é, é bem é bem desenhado, você consegue pegar bastante informação dele com um simples olhar. Isso não demora muito tempo e para gente que opera ativos com volatilidade muito elevada, isso é importante para a gente sempre ter uma tomada de decisão bem rápida, né? Bom, o candlestick ele traz quatro informações para a gente, né? Ele traz o preço de abertura, o preço de fechamento, a máxima e a mínima, beleza? Então, é, vou mostrar, né, um exemplo aqui de candlestick de alta, beleza? Um candlestick de alta totalmente sólido, ele representa duas coisas para a gente, né? Só vou voltar aqui. Ele representa duas coisas para a gente. A primeira coisa que ele representa é uma força total da, da ponta compradora naquele período de tempo, beleza? Então, se esse candlestick tem 2 minutos, né, eu estou no gráfico de M2, então se cada candlestick aqui tem 2 minutos, significa que a ponta compradora dominou por 2 minutos aquela região, certo? Totalmente, né? Lógico que existem padrões dentro de candlesticks, né? Por exemplo, se esse aqui fosse o candlestick sólido de H4, né? Aqui, por exemplo, poderia ter candlesticks menores, né? Então, poderia ter, tipo, um candlestick aqui, né? De, sei lá, 30 minutos. Aí, é, outro aqui. Aí, mais um aqui. E por aí vai, né? Então, vocês conseguem visualizar isso também, né? Se vocês diminuírem o tempo gráfico, vocês poderão conseguir visualizar isso. Mas, voltando aqui à explicação original, né? Isso aqui é só para deixar vocês com um adendo aí, né? É, então, aqui a gente tem preço de abertura, né? Então, aqui a gente tem a abertura. Só vou mudar aqui a cor para ficar bonitinho. Preço de abertura, né? E preço de fechamento, beleza? Então, aqui a gente tem é, abertura. Ô, caramba! Abertura. Nossa senhora, meu Deus, a abertura. Beleza? Abertura e aqui fechamento. Beleza? Essas são as duas informações iniciais. Aí, né, supondo que esse candle ainda está em formação, né, um candle de M2,
mas em 1 minuto ele chegou nesse preço aqui, certo? Depois disso, começou a entrar força vermelha. Esse candle foi apagando, né? Quando esse candle apaga, o que acontece? Acontece sombra. Então a sombra de um candle, né? Nossa, a sombra de um candle, ela é nada mais, nada menos do que a presença de outra ponta oposta naquela região. Então, se aqui a gente tem um corpo verde, então aqui a gente tem predominantemente força verde, força taurina, força dos touros, força e interesse comprador, beleza? Se aqui a gente tem uma sombra, a gente tem pressão vendedora. Então entenda que um candlestick nada mais é do que a representação de um jogo de empurra-empurra, onde cada ponta vai querer empurrar para um lado, certo? E quem vencer esse jogo de empurra-empurra vai ser representado no final do fechamento do candlestick, beleza? Então aqui, supondo que o candle já fechou e, né, aqui a gente tem então é, a, o preço da máxima, né? Então aqui a gente tem a máxima e aqui a gente tem o fechamento, beleza? Então, essas aqui são três informações que você pode obter. E a quarta, obviamente, né? Se a gente tem o preço da máxima, se a gente tem é, candles, por exemplo, como... Vou pegar um candle aqui, ó. Esse aqui. A gente tem as informações, as quatro informações, né? Então a gente tem aqui preço de mínima, abertura, fechamento e máxima, certo? Então são essas quatro informações que você consegue ler dentro de um candlestick. Ou seja, candles que a gente tem um fechamento próximo da abertura, dentro daquele período de tempo houve indecisão. Ou seja, o mercado, as duas pontas não conseguiram empurrar forte o suficiente a outra ponta para conseguir puxar o preço, puxar não, né? Empurrar o preço para o lado de interesse deles, certo? Então aqui no mini índice a gente tem dois candles de indecisão. Olha, você vê que é um candle que não tem corpo, ele não tem cor. Então o preço de abertura foi igual ao preço de fechamento, certo? Claro que na análise gráfica, quem lê livro, quem já leu o livro, vai ter N nomes ali, doji. E o nome não importa. O que que você tem que entender, né? Você pode chamar isso aqui de bebê carente, de a puta que pariu, mas o que importa é vocês entenderem que nesse período de tempo houve imprecisão no mercado. Você não sabe para que lado o mercado vai, né? Nesses dois candles aqui em específico, né? Por quê? O que que acontece? Nesses dois candles aqui, eu vou pegar esse candle aqui como exemplo, beleza? Então a gente tem um candle assim, né? Abertura, máxima, mínima e fechamento, certo? Então é um candle aqui que parece mais uma cruz, certo? Porém, porém, supondo que nesse pico aqui, é, sei lá, deixa eu ver se eu consigo achar um candle aqui que exemplifique melhor o que eu quero dizer aqui para vocês. Vamos pegar esse candle aqui, certo? Vou pegar aqui a ferramenta para mostrar aqui. Este candle aqui. Vou representar ele aqui do lado para vocês, beleza? Então, ó, a gente tem um candle assim. O que que isso quer dizer, né? Você olhando para esse candle, né? O que que você consegue tirar disso aqui? Bom, a gente consegue, vou pegar e tentar desenhar aqui para vocês a movimentação desse candle, né? Então, supondo que
Esse candle ele abriu aqui, certo? Abriu aqui. Então, ele começou a subir. Subiu, aí subiu mais um pouco, subiu mais um pouquinho, mais um pouco, e aí chegou aqui na máxima. E aí chegou numa área de interesse vendedor, ou seja, tem bastante ordem aqui, tem bastante gente querendo vender nessa região, certo? O interesse é que os preços vão para baixo. E o que é que começa a acontecer? Começa a entrar presença vendedora. Então esse candle ele começa a descer, 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 descer e, né, começa a criar um corpo sólido vermelho. Ele começa a criar a cor vermelha aqui. A partir desse momento aqui, quem está vencendo são os ursos, certo? Então são os ursos que estão vencendo aqui e a gente tem uma sombra desse tamanho, beleza? O urso começa a vir para cá e chega até aqui. Porém, né, a gente tem bastante interesse comprador nessa região. E aí, os compradores começam a subir, 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 subir. Subiu até aqui a região de abertura e o corpo do candle, meu Deus do céu. Deixa eu mudar aqui. O corpo do candle, nossa, tá horrível, mas vocês vão entender. O corpo do candle fica assim, beleza? Então fica exatamente esse candle aqui. O que que esse candle quer dizer? Ele quer dizer que, por mais que nesse período de tempo não houve nenhum vencedor de forma visual, ou seja, não tem corpo sólido explícito nesse candle, a gente entende que pelo range deste candle, pelo range, ou seja, pela amplitude desse candle, quem predominou mais? Quem venceu no final das contas? Foram os ursos. Por quê? Porque esse candle estava inteiraço, ele estava inteiro verde. Toda essa região aqui era verde, era força compradora. Porém, os ursos falaram: não, 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 não. Daqui touro não passa. E conseguiu empurrar os preços até a região de abertura. Ou seja, todo o trabalho que a ponta compradora teve aqui para chegar no nível de preço de interesse deles foi em vão. Ou seja, eles perderam essa briga. Tendo esse nível de visão do mercado, dos tipos de candlestick, vocês conseguem visualizar praticamente tudo o que acontece dentro do mercado. Tudo, né? Com relação a candlestick, obviamente, né? Mas vocês conseguem entender aqueles grandes padrões gráficos, certo? Que acontece dentro da análise técnica clássica, né? Então, é, o martelinho, né? O enforcado, são todos padrões de candlestick que representam, na verdade, o que aconteceu dentro do mercado, né? Então, dentro do range de preço ali, é, quem, quem conseguiu vencer é quem manda naquela região, certo? Então, por exemplo, né, vou pegar aqui, né, a sombra desse candle aqui, beleza? Então, a gente tem essa sombra aqui. Essa sombra aqui, até então, né, quando o preço não tinha passado daqui, ela era era a região dos vermelhos, né? Ou seja, era a região dos ursos. No entanto, o que aconteceu aqui, né? Supondo, isso aqui é M2. Supondo que a gente tivesse um gráfico de M6. Isso aqui seria nada mais, nada menos do que uma um grande candle verde.
É isso que isso aqui seria, certo? O que que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, uma vez que essa região da sombra, nos próximos candles, ela foi vencida, quem venceu essa região foram os touros. E o que que acontece? Bom, a gente tem esse range aqui, né? Qual que foi a última barra do momento? A barra mais forte, aquela barra que em 2 minutos, opa, em 2 minutos a ponta compradora ela conseguiu empurrar os preços para um patamar muito mais elevado em um curto período de tempo. Ou seja, a gente tem um candle grande e grande significa agressividade, significa força. Quanto maior, melhor. Beleza? O que que isso quer dizer? Que aqui a gente tem força dos touros. A gente tem força nessa região. Então, este candle aqui, ele é super importante para a gente, né? Provavelmente a galera do volume aqui vai identificar um volume mais expressivo nessa região, porque eu comprando, você comprando, não vai movimentar o preço, né? A gente tem muito pouco poder financeiro para fazer isso aí. Então, para movimentar o preço, este tanto aqui, em um curto período de tempo, houve bastante interesse em movimentar os preços para um patamar mais alto, certo? E quando o preço ele chega aqui para testar essa região, né, a gente vê que ele começa a adentrar essa região e logo os preços fecham aqui. Ou seja, a gente tem interesse ainda de empurrar os preços para cima. E o que acontece depois? A gente tem um rompimento de todos esses candles vermelhos aqui por um único candle verde, né? No caso do meu gráfico é azul, mas né, a maioria aí usa a cor verde para candles de alta. Então a gente tem um rompimento verde aqui com relação aos vermelhos. Então, se a gente fosse exemplificar, né, somando esses três candles, o que que a gente veria? O que que a gente veria? A gente veria isso aqui, ó. A gente veria um candle verdezinho assim, certo? Com, opa, só um segundinho aqui para ficar bonito. Com uma cauda assim. Isso é basicamente o que eu expliquei para vocês há pouco. O mercado foi aqui, teve defesa da região e formou este candlezinho aqui, que sei lá como é que se chama, o pessoal chama de martelo, porque parece um martelinho, né? O cabo e a cabecinha do martelo. Mas o nome pouco importa. O que que vocês têm que entender é o que que cada candle representa. Vocês têm que visualizar isso aí. Não interessa se você tem que decorar nome ou não. Sabe? Você pode chamar esse nome, esse candle de qualquer nome. Pode chamar ele de Zé. Ah, quando o Zé apareceu, o mercado subiu. Sabe? Então, não interessa muito. Vocês têm que entender o que cada candle representa e como este candle se formou, né? Este candle aqui, supondo, ele se formou, né? Agora eu vou exemplificar aqui com uma seta para vocês visualizarem melhor. Ele pegou, subiu até aqui, aí desceu até aqui, aí depois subiu até aqui, aí desceu até aqui, começou a subir até aqui, ou seja, teve uma grande oscilação neste candle? Teve, sabe? Então você já entende que às vezes pela oscilação do preço ali, você vê que é uma região de indecisão, porém a ponta que venceu este candle, ela predominou e né, chegou até essa região aqui. Então um final de guerra ali, onde essa ponta ela conseguiu vencer uma região conturbada. Então, pense, o pessoal que comprou aqui, né? E a galera que vendeu, a galera que comprou, ela não vai deixar, ou pelo menos vai tentar defender a região onde eles compraram. Eles vão tentar defender, porque eles
Supondo que todo esse candle aqui que eu desenhei para vocês, né? Este candle verde aqui, ele seja revertido. Se ele for revertido, todo o pessoal que comprou aqui, né? O pessoal que comprou aqui, 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 aqui e aqui, vão estar no prejuízo. O pessoal vão estar no prejuízo. Então eles não querem que isso aconteça, certo? Então eles vão defender essa região aqui, né? A mesma coisa acontece, né? Por exemplo, se isso aqui for rompido, bicho, uma galera aqui vai estar no prejuízo lascado. Então é basicamente isso que vocês têm que entender. Que a partir do desenho do candlestick, né, a cada tipo de candle, vocês conseguem visualizar praticamente tudo. Vocês têm que imaginar a formação do candle quando vocês estão vendo, né? E não simplesmente olhar, olha que bonitinho, formou um martelinho, formou um ombro, cabeça, ombro, formou sei lá o quê, né? Formou uma mulher grávida, formou uma xícara, formou uma meia-lua. Não interessa, sabe? O que que interessa é vocês entenderem o que acontece nesses candles e visualizar o que, que eles representam para daí conseguir tomar a decisão a partir disso, certo? Então, dependendo da situação, vocês conseguem avaliar, eh, vocês conseguem avaliar fraqueza no mercado, vocês conseguem enxergar regiões bacanas ali para vocês entrarem comprado ou vendido, certo? Então, só para finalizar aqui, este candle aqui, né? A gente vê uma grande predominância vermelha com pouca sombra aqui, né? Então, toda essa região aqui, né? Ela ficou vermelha no final. Ficou vermelha, vermelha, vermelha. E aqui já chegou, né? Aquele candle ali que eu tinha mostrado para vocês. Estava tudo vermelho, voltou até aqui e ficou verdinho a cabecinha, né? Toda essa agressividade vermelha aqui, ela já foi perdida, né? A gente tem interesse comprador nessa região aqui, né? Certo? A gente tem interesse comprador, beleza? Tendo interesse comprador nessa região, a gente já fica esperto. Toda aquela violência vermelha formou só um candlezinho bostinho aqui. Aí você fala, talvez os vendedores já exauriram toda a violência da queda e vão preparar aí para talvez reverter ou então pelo menos fazer um pullback aqui um pouco mais generoso, né? E aí o que que acontece? Este candle aqui rompe a máxima, rompe este candle. Aí tem nova tentativa, como eu falei, candle grande. Galera que vai estar nesse candle aqui vai tentar defender. O que acontece? Defesa. O pessoal tenta, mas não consegue. Opa, máxima, máxima, desculpa, mínima, mínima nova e a mínima nova mais alta do que a mínima anterior. O que que isso acontece? Isso aqui, qualquer um que ensina a internet vai ensinar isso aqui. O que que é isso aqui? Pivô de alta. Ou pelo menos a precedência da formação de um pivô de alta. Isso na análise gráfica, né, é bonitinho quando você está ensinando lá, mas vocês mostrarem isso aqui no gráfico, tem que ter um olho bom, tem que ter um olho treinado. Então, ó, precedência, né? Provavelmente, se ele fez fundo mais alto, fará o quê? Topo mais alto, fez nova máxima. E aqui foi, ó, corrigindo, que fez máxima mais baixa, porém ele fez fundo mais alto e foi foi dar tchau, né? Então, basicamente, essa primeira aula é isso, né? Isso aqui é o que eu tinha para falar, né? O básico sobre candlestick. Dá para falar muita coisa, dá para falar coisa pra caramba sobre candlestick. Mas, para não ficar muito pesado aí para uma aula só, vai dar 25 minutos já. Então, é basicamente isso. As informações que eu dei aqui para vocês já conseguem visualizar no gráfico, consegue abrir qualquer gráfico aí e entender um pouco do que aconteceu, beleza? Próxima aula aí,
Eu vou falar um pouco sobre suportes e resistências. Posteriormente, eu vou falar sobre a formação de topo e fundo. E aí, por fim, né, eu vou falar sobre a formação de topo e fundo em relação à tendência de alta, baixa. E aí, por fim, vou falar sobre as médias móveis. Beleza? Bom, se vocês gostaram dessa aula, por favor, deixa o like. Dá um trabalho fazer isso aqui, né? Eu estudei pra caramba essa porra aqui, já vi muito curso aí de gente que fala sobre o que é o candlestick e ele fala sobre as quatro informações. E é só isso que ele fala pra você. Ele fala: "Ah, candlestick você vê as quatro informações do candle ali. Então você vê a mínima, você vê a abertura, você vê o fechamento, você vê a máxima. É só isso. A aula tem 2 minutos e ele fala isso sobre candlestick. Ele não tenta explicar de uma forma mais didática, certo? Então, dá um trabalho, eu valorizo o meu conhecimento e o intuito aqui é ajudar vocês a filtrarem um pouco mais o conteúdo que tem aí pela internet. Às vezes até curso pago aí que fala sobre isso e a aula do curso pago que ele fala sobre candlestick é isso. Então, é mais para ajudar vocês nesse quesito, beleza? Bom, se gostaram, por favor, compartilhe com aquele seu amigo ou amiga aí que você sabe que está entrando no mercado financeiro, não entende muita coisa. E para essa pessoa conseguir entender mais, né? Entender mais sobre o que está vendo. Até para ajudar a filtrar os tipos de conteúdo aí e se direcionar de uma forma mais facilitada dentro do mercado. Bom, esse vídeo aqui foi um pouquinho mais longo, mas realmente eu queria deixar bem claro sobre o que é o candlestick aqui para vocês. E qualquer dúvida, por favor, comente aí nos comentários e compartilhe. Beleza? Bom, forte abraço aí e até mais.